Nós vamos iniciar agora o nosso programa Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e nós contamos com a presença da nossa querida irmã Margarete Emerfaim, que é fonoaudióloga, trabalhadora emérita da nossa Casa de Francisco de Assis, e certamente ela vai nos trazer muito subsídio para a nossa análise, uma vez que nós vamos conversar nesse Papo do Bem a respeito da paz interior. Quero agradecer, Margarete, a sua presença, ter vindo aqui estar conosco, e a palavra é sua. Eu, doutor, que quero agradecer muito à casa pela oportunidade, a Deus sempre, pela vida e por todas as oportunidades que Ele nos dá imensamente, né? E falar sobre paz, é aquilo que nós conversamos aqui há alguns instantes, antes de sentarmos aqui, é tão fácil, é tão simples. Nós temos um mestre maravilhoso que nos deixou tudo, deixou de mão beijada, para que a gente possa trilhar esse nosso caminho, né? E sair daqui de cada existência que a gente vem suave, né? Porque nós vemos tantas coisas, tantas atribulações pela vida e a gente confunde muito isso com a paz. Na verdade, isso é uma consequência, né, da falta de paz, porque a gente no mundo se perde muito, né, nas atribulações dele. Então eu penso assim que tem tantas definições para a paz interior, mas eu pensaria que uma das que a gente pode tranquilamente ter certeza é quando nós fazemos a nossa programação, que é tão pequena. Eu creio que a gente vem aqui não com tantas obrigações e tantos compromissos, afinal de contas ainda somos muito limitados para isso. Então, com um pouquinho que a gente vem, a definição seria conseguirmos estabelecer aqui os pequenos compromissos que nós fizemos na nossa programação, né? Seja ele no nosso lar, no nosso trabalho e na nossa sociedade. E vivermos em serenidade. Eu me lembro de uma lição de Jesus do Evangelho, que ele conversa com Pedro. Simão Pedro, ele chama e mais ou menos ele diz assim na história. Ele pergunta para Pedro como que são os melhores peixes para vender. Ele fala que pesca e a melhor seleção é que eles venderiam. Ele concorda. Ele chama e pergunta, e um oleiro, como ele faz para exportar o melhor produto? Jesus pergunta, e ele diz, amassa o barro, trabalha o barro, constrói as peças. Ele diz que sim, assenta e concorda. Ele diz, Pedro, como fazemos um marceneiro? Ele pega o formão, trabalha a madeira, o serrote, todas as ferramentas, trabalha duramente na madeira e para poder exportar e ter a sua melhor peça. E Jesus diz assim para Pedro, o lar é como a madeira trabalhada, é como o barro, é a nossa melhor exportação, né? Ali é a nossa primeira escola da vida. E aí ele faz essa comparação no lar, falando que ali é que o trabalho tem que ser realizado, porque não vai existir uma sociedade melhor se dentro das quatro paredes nós não fizermos o trabalho de paz. E Jesus diz, como viver em paz, né? Se dentro do lar você não consegue ainda viver em paz. Então
Jesus nos mostra esse caminho, que a primeira escola é dentro de casa, cumprindo com os nossos compromissos ali, os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos familiares, de uma forma geral, para que depois a gente possa ter uma sociedade melhor, exportando o quê? Fazendo o paralelo que Jesus nos diz, o nosso melhor produto. Então, eu penso que é tão simples e tão próximo da gente a paz. E ainda Jesus nos diz como que a gente pode viver em paz se a gente não consegue viver em paz com o nosso próximo e ainda querer amar a Deus que está tão distante. Como a gente pode querer a paz, a segurança numa sociedade que está distante de nós, se nem o mais próximo a gente ainda consegue viver em paz? Então, essa lição de Jesus eu digo sempre, é a lição que nos norteia. Aqui é o começo da nossa paz interior. Fazendo ali, trilhando este caminho, com certeza nós teremos como exportar a nossa paz, porque a gente leva a paz, que a gente já atingiu dentro do nosso compromisso, que na verdade é sempre muito pequeno, né? Então, como hoje nós podemos falar de paz entre as nações? Como resolver a paz entre as nações? Se nós aprendemos dentro do nosso lar a praticar a caridade começa no nosso lar, né? Se nós não aprendemos ainda ali, como é que nós vamos seguir adiante demonstrando, pedindo para que o outro que está em guerra, em contenda, serene? Então, você falando em nacionalidade, tem uns paradoxos que a gente precisa estar entendendo, analisando. Sabe que o judeu, ele tem um critério muito rígido de educação dos filhos, né? Eles fazem questão de, desde criança, pegar o filho, levar para a sinagoga e estudar detalhadamente os preceitos da lei judaica. Porque às vezes nós pensamos que a lei judaica é apenas o Pentateuco de Moisés, né? Mas não é que constitui a Torá. Não. Eles têm também os profetas, têm os escritos, que eles estudaram muito. E de tal forma que a proposta judaica é maravilhosa, é linda. E principalmente eles colocam a fraternidade, a caridade, a solidariedade como primazia na educação dos filhos. De repente, a gente vê uma guerra entre o Israel e o setor lá de Gaza, né? Com aquele pessoal muito despreparado ainda, psicopatas, né? Mas a verdade é que conviver não é fácil, porque a gente encontra as dificuldades, as diferenças, e o que é difícil, por exemplo, você está falando dentro de casa, quando a pessoa pensa igual nós pensamos, uma bênção, né? Aí a gente abraça e beija e diz, olha, o maior tesouro que Deus mandou para mim. Mas quando pega uma pessoa que pensa totalmente diferente, age diferente e ainda dá umas cutucadas, olha, aí então nós vamos lembrar de Jesus, né? A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo, porque a gente acha que ter paz é estar dentro de quatro paredes, protegido, dinheiro no bolso, emprego, saúde, e isto é a paz do mundo. Mas não é verdade. A paz de Jesus se constitui exatamente por viver as suas propostas, né? Do amor ao próximo, do amor ao inimigo. Quer dizer, é um treino que nós vamos ter que fazer reiteradamente, através de inúmeras reencarnações,
até que a gente possa ter essa paz. Porque quando você vai analisar qualquer problemática em que a paz não existe, você pode ver que está o orgulho e o egoísmo. E a grande chaga da humanidade, né? Em qualquer setor, você vê. Está lá a Rússia brigando com a Ucrânia. São dois doentes mentais, do meu ponto de vista. Dois psicopatas que não pensou em ninguém, só neles, no poder, no mando. Você pegar lá Israel, nessa luta com aquelas criaturas que fazem parte de um conceito equivocado, né, religioso, também tem um orgulho, tem um egoísmo. E por isso eu fico pensando, Margarete, quando é que nós vamos ter paz no mundo? Nós vamos ter muito tempo ainda para trilhar, doutor, porque, como disse o Cristo, se ele alertava a gente, não vos aflijais, não se perca no mundo, é porque a gente fica ainda muito perdido, muitas vezes, com as pequenas coisas, pequenas perturbações do dia a dia, a gente se aflige, né? Quando a gente se recolhe um pouco, pensa, meu Deus, vai passar, tudo isso vai passar, e aí a gente trabalha um pouquinho melhor quando a gente fala assim, amanhã ou depois acabou. Eu me lembro, tive excelentes mestres em casa, cuidadosos, que falavam sempre assim para a gente, isso foi o que eu passei para meus filhos e assim, quem eu posso passar? Eu continuo porque eu acho que é valioso demais. Tem um problema? Vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Né? É um tempinho de dificuldade. A nossa vida não é de facilidades. Para ter essa paz que a gente quer, não é essa paz que muita gente pensa, simplesmente a paz acontecer, que pensa num local calmo, né, doutor? Não, a paz é de luta, mas a luta nossa, interior, de melhoria, de transformação, de conhecimento, isso que é a busca dessa paz. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Exato. Para jogar o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. É uma luta constante de... Eu falo que as pedras vão se desgastando, batendo uma na outra, chega lá na frente, estão lisinhas, né? Não é? Então, a gente dentro do lar é a mesma coisa. Temos arestas e, via de regra, estão batendo um no outro, e é exatamente nesse momento que a gente vai perceber que essas batidinhas é que vão burilar a nossa alma. O inconsciente nosso traz uma bagagem muito grande do passado, né? Por isso que o Paulo de Tarso fez questão de frisar, infeliz homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque aquela história do contar até 10, né? Quando você falou assim, tudo passa, né? Eu falei, mas a gente tem que contar até 10. Porque o inconsciente, ele age em 5 segundos. Então, e o inconsciente não pensa, ele age. Então, quando alguém nos ofende, nos aborrece, a gente teria que contar até 10, para depois ter uma atitude. Mas não é o que acontece. A gente age incontinente. E quem assume esse comando é o inconsciente. E se nós tivermos uma bagagem não muito boa no arquivo do nosso inconsciente, bagagem adquirida na trajetória do tempo, a gente vai agir imediatamente para depois se arrepender. Meu Deus, por que eu agi assim? Sim, porque você não trabalhou o seu inconsciente arquivando coisas boas. Porque isso só vai acontecer quando nós arquivarmos muitas mensagens boas, com essa proposta de refinar o nosso comportamento humano. Então, quando chega ali o desafio, aquilo para nós já não mexe mais, porque a gente vai assumir uma postura de equilíbrio, de fraternidade, de amor. Mas até que isso aconteça, nós vamos agir inconscientemente em 5 segundos. E aí, quando alguém dá uma trombadinha em nós na rua,
porque o ambiente às vezes é meio estreito. Se a gente chegar para a pessoa, me desculpe, coisa e tal, eu estava aqui quase que no meio da calçada, e a pessoa vai até se assustar com essa desculpa, né? Porque normalmente quando tromba, o nego já dá uma cotovelada incontinente, né? É o inconsciente que agiu em 5 segundos e a paz foi embora, porque a partir dali tudo pode acontecer. Né? O senhor falando de trombar com alguém, eu, no meu caso, que trabalho muitas vezes no trânsito, né, da minha profissão, é um constante, né? E eu falo que tem dias que eu estou melhor, pior motorista, mas melhor, como pessoa, porque andando pela rua eu falo, já ponho a mão para fora e peço desculpa. Eu vejo que muitas vezes as pessoas já olham e sorriem, já é melhor, né, doutor? Já estão melhor numa resposta, já levantam a mão e falam, desculpa, tia velha no volante. E a gente consegue já se conter um pouco mais. Isso traz muita alegria para a gente, quando a gente consegue colocar um pouquinho em prática o conhecimento, doutor. Margarete, eu entendo que para a gente adquirir essa bagagem, a gente precisa ler muito. O Emmanuel mesmo fala que de nós mesmos não tem muita coisa para ofertar, não. Nós temos que buscar na transcendência as informações que vão nos construir espiritualmente. Então, as pessoas acham que essa paz ela vem do alto, com uma chuva de pétala de rosa. Não vem. Essa paz é adquirida mediante muito estudo e muita prática no bem. Então, vai chegar uma hora, é como Jesus disse assim, quando ele terminou essa colocação, a minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como a dá ao mundo. Aprendei comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Olha que ele acabou dando vamos dizer assim, uma respaldada na proposta dele. Sim. Eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e tereis descansadas as vossas almas. Quer dizer, então, nós temos que respaldar a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa paz, na vivência da proposta do Evangelho. Por isso é que precisa estudar bastante e praticar, não é? Muito, muito. Eu falo que o segredo da nossa vida é o conhecimento. E a gente não conhece, como disse Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Não tem como eu conhecer a mim mesmo se a gente não tiver subsídio, né, doutor? Então, parâmetros, né? Parâmetros de comparação. Quem sou eu? Onde eu estou? Que fase eu estou em cada situação? Né? Ou nas situações diversas, nas posições diversas onde nós nos encontramos. Dentro da casa espírita, estou falando da nossa casa. Nossa casa. Nós encontramos ainda muitas pessoas que se degladiam contundentemente, se agridem verbalmente. Só não agride fisicamente, porque aí dá cadeia, né? Mas agridem verbalmente. A gente fica surpreso, porque a gente esperava que aquela pessoa, na posição em que se encontra, ela não tivesse aquele comportamento. E tem. Então veja que é difícil essa mudança, essa paz interior. E esse conhecimento não é apenas o conhecimento formal, é o conhecimento vivência, né? Prática daquele conhecimento. É a reflexão. Seria o mesmo que estudar, né, e não aprender. Ou entendeu, mas não compreendeu ainda a lição. Que é a nossa prática diária. O errou, o peço desculpas, né? Que é já o treino para menos orgulho, né, doutor? Não dá para a gente ainda falar sem orgulho, mas menos orgulho. Dá para pedir uma desculpa, eu estava errado. É a reflexão, é mudar. Isso são os caminhos da paz. O Og Mandino tem uma colocação muito interessante, que ele disse assim, quem ingere e não assimila
quem estuda e não medita, quem sofre e não renova, está fadado ao insucesso. Quer dizer, então, se você come, mas seu organismo não absorve, não vai tirar proveito. Se você estuda e não medita naquilo que você está estudando, como eu posso aplicar isso para mim, também não vai dar certo. E aquele que sofre, sofre porque a paz foge da mão, foge do seu contexto, e ele, por conta disso, vai viver um tormento. Se ele não fizer uma análise, ele vai continuar sofrendo, porque as atitudes repetidas dessa jaez vai levar ao sofrimento. Um dia uma secretária minha, uma paciente, disse assim: doutor, o senhor atende em outro lugar? Eu disse: por quê? Porque aqui eu não piso mais. Eu disse: mas por quê? Não, porque a sua secretária me tratou assim, 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 coisa e tal. Eu falei: não, eu vou tomar providência. Chamei a secretária e falei assim: ó, ela me disse isso. O que você me fala? Não, doutor, não foi nada disso, coisa e tal. Falei: bom, eu não sei quem está com a verdade, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. O que você faria numa outra situação semelhante para que isso não acontecesse? Porque outras situações virão da mesma forma. Se você não mudar o comportamento, vai gerar esse clima, que eu não sei quem está certa, quem está errada. Ela falou uma coisa, você falou outra. Mas se você continuar com a mesma postura que você teve para com ela, nós vamos ter problema. Então eu entendo que a grande, vamos dizer assim, o grande trunfo na nossa vida é você estar refletindo sobre os seus erros, sobre as suas atitudes infelizes, sobre aquelas sombras, né, do inconsciente, porque elas têm que ser trabalhadas, senão nós vamos viver um tormento ad eterno, uma vez que a gente está aqui para melhorar. Né? De novo, o nosso orgulho, né, doutor? Eu quero ter razão, eu não posso perder a razão. Né? E uma coisa que a gente ter razão, o importante é aquilo que vai ficar em paz, não é nem ter razão, porque as coisas passam, né? Uma coisa simples deve ter sido ali um ajuste. Complicado, né? Nada complicado, um ajuste que qualquer uma das duas podia ter falado. Deixa para lá. Deixa para lá, tanto faz. Tem uma importante mensagem é ver o no médico. Evangelho, eu estou tentando aqui lembrar, foi assim, foi da irmã Rosália. Ela disse assim, que a gente deve sempre deixar o outro tolo falar e ficar com a razão. Olha, ela usou esse termo, tolo, né? A gente sempre deve deixar o outro falar. Tolo sendo, entre aspas, dono da razão. Porque se a gente quiser contestar sempre o tolo, nós não vamos ganhar, porque ele vai ter sempre a carta na manga e vai se justificar por outro caminho e acaba em briga, né? E aí, então, a paz foi embora de vez. É aquele famoso, né? Eu estou com a razão, então eu vou discutir, eu perdi a razão também. Eu perdi a razão. Que eu falo que essa é a grande contenda do universo. Aqui, pelo menos no nosso planeta, é isso. Né? Olha, ele estava com a razão, aí fez isso, perdeu a razão, e aí quem? Vou tomar que lado? Lado nenhum. Está todo mundo errado, todo mundo equivocado. Não tinha que estar acontecendo isso. Né? Tinha que estar acontecendo realmente a busca. E como refazer isso? Dando o exemplo da caridade, consertando, pegando o orgulho nosso, né? Cada um, e reconstruindo. E todo orgulhoso, ele acha que ele está dono da verdade, né? E a verdade tem o tamanho da luz de Deus, então você imagina que nós não estaremos muito cedo com essa verdade. Mas se nós quisermos estar com um pouquinho de verdade, uma verdade relativa, ainda é de Deus essa verdade. Ou seja, o Cristo fez questão de frisar, eu sou a verdade. Então vamos seguir a proposta de Jesus. Ele falou para o Pedro, Pedro, perdoar não 7 vezes, mas
490 vezes num dia. Ou seja, perdoar incondicionalmente. E a gente não está muito disposto a perdoar aquele que diverge do nosso ponto de vista. Você iniciou nossa fala com lá, mas é ali que é o cadinho da reparação, né? Geralmente as pessoas ali vêm para se ajustar. E cada um tem um ponto de vista, né? A própria natureza é diferente. A manga não se parece com a laranja, né? Nem a rosa com a crisálida. E muito menos se produzem os frutos numa mesma época. Então a própria natureza é diferente. E nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Não vai ser nunca. Cada um está num estágio, a gente tem que compreender, não é? Para que a gente não viva se degladiando. Aceitar as pessoas como elas são, né? Como elas estão prontas e preparadas, né? Se a gente acha que pode um pouquinho mais, menos orgulho é sempre mais. Né? E no lar isso é sabedoria e é paz. Né? É tão tranquilo, é cumprimento. Né? Eu falo independente e as pessoas falam assim, bom, já fiz tanta coisa errada agora, não adianta mais. Adianta. Até no nosso último suspiro e em paz é bênção. Nós estamos encerrando nosso programa, porque o tempo nos cobra. Seria bom que nós continuássemos falando ad eterno na paz, porque todo mundo quer ter paz. É pena que ainda trilharam, ou estão trilhando, como nós outros ainda, em caminhos sinuosos, eu diria na contramão, uma vez que somente com Cristo nós teremos essa paz eterna e duradoura. Muito obrigado pela sua presença, Margarete. Eu que agradeço, doutor. E um grande abraço a todos, até quarta-feira que vem com o nosso novo Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita.